Olá, eu sou Bruno Bois, advogado da Locatelli, e esse é o nosso podcast Tributário em Pauta. É com muita satisfação que recebemos cada um de vocês para o nosso episódio especial em videocast. Nós estamos aí sempre buscando inovação e a proximidade na relação de confiança que temos com você, nosso cliente, nosso parceiro. E estamos aqui hoje para debater temas importantes e relevantes e acompanhando aí também toda a acomodação da reforma tributária e seus impactos, mas também das novas legislações e seus impactos. E dentre essas novas legislações, vamos falar sobre a subvenção, a nova lei de subvenção, que trouxe grandes mudanças e tem gerado grandes discussões judiciais, gerado apreensão dos contribuintes. E para isso nós temos hoje aqui convidados muito especiais, o nosso time técnico, operacional, nosso diretor jurídico, responsável aqui pela condução dos trabalhos da Locatelli. E lembrando que nós estamos há mais de 25 anos na atuação direcionada às oportunidades tributárias, acompanhando com proximidade todas as mudanças legislativas, acompanhando o cenário jurídico e posicionando os contribuintes dentro desse cenário complexo que é o tributário. Então, para isso, é com muita satisfação que recebemos hoje, entre os nossos convidados aqui, o nosso sócio-diretor, Daniel Ávila. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bruno, obrigado aí pela organização desse podcast. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Obrigado ao Eduardo, ao Rafael, que estão aqui conosco hoje para poder falar um pouco, né, sobre a mudança na lei de subvenções e, enfim, todos esses desdobramentos. Eu acho que o tributário, né, Eduardo, a gente sempre tem novidades, né? Então a gente é sempre surpreendido e está sempre aprendendo. Então acho que hoje a ideia é a gente conversar aqui, verificar os principais detalhes dessa legislação e como isso tem impactado e podem impactar aí os nossos clientes, os nossos parceiros durante este ano e os próximos anos, né? Quer dizer, então acho que é esse o objetivo. Mas obrigado aí, Bruno, e vamos em frente. Nós que agradecemos, recebemos também Eduardo Souto, o nosso responsável técnico, líder do time técnico aqui da Contencioso Tributário. Seja muito bem-vindo, Eduardo, mais uma vez ao nosso podcast. Muito obrigado, Bruno, Daniel, Rafa, é um prazer estar aqui com vocês. É o que o Daniel falou, né? Advogado tributarista não tem um minuto de paz no Brasil, né? Sempre tem uma novidade, uma discussão, um tema. E esse das subvenções é um tema, enfim, acho que candente, está na rotina das empresas, né? As empresas estão olhando para isso, né? Os contadores, muitas dúvidas, né? A gente recebe muitas dúvidas. Vai ser realmente um prazer e super proveitoso estar aqui com vocês para a gente debater um pouco sobre isso. Fechando o nosso time aqui, Rafael Marins, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo, diretor nosso e líder do Contencioso Administrativo. Fica à vontade. Bruno, o prazer é meu, agradeço em primeiro lugar a satisfação, esse convite de retornar ao podcast, especialmente nessa edição, né? Que a gente está inaugurando aqui um novo formato, então uma honra e um prazer que compartilhar esse momento aí com o Eduardo, Daniel, Bruno, e vamos colocar, né, esse pacote de maldades aqui na mesa e destrinchar os principais pontos pra gente tem muita coisa para debater, na verdade, né? Perfeito. Então sejam todos bem-vindos. Pensando aqui novamente também no agradecimento especial, esse episódio especial de videocast só foi possível graças a você que nos acompanha, que compartilha os nossos conteúdos, que acessa os nossos conteúdos, nosso site, que acompanha todo o nosso trabalho. Então esse episódio é para você e para você que ainda não nos conhece, compartilhe, busque as informações, estamos sempre à disposição, sempre na defesa dos direitos dos contribuintes. Nesse aspecto, o nosso bate-papo aqui hoje é sobre a nova lei de subvenções. Afinal, ela é inconstitucional? Temos muitos dilemas, muitas interrogações sobre esse assunto e vamos tratar um pouco desse contexto. Se nós formos analisar, nós tivemos uma mudança radical no trato das subvenções. As subvenções, elas são muito comuns, até o presente momento, nas legislações anteriores, gerava até uma questão de uma guerra fiscal entre os estados, na concessão dessas subvenções, nos mais variados, né, crédito presumido, diferimento, redução de alíquota, mas com o objetivo de impulsionar a economia, com o objetivo de auxiliar as empresas no seu desenvolvimento, na sua expansão, e essas empresas tinham direito à dedução dessas subvenções do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Nós tivemos a nova legislação, 14789, em 2023,
que muda todo esse cenário a partir de 1º de janeiro de 2024, e aí gerando várias interrogações, porque ela implementa um novo regime, um regime de créditos fiscais sobre as subvenções de investimento. E é justamente sobre esses aspectos que nós vamos tratar aqui hoje, tanto do passado quanto do presente e dos impactos dessa nova lei para os contribuintes. E aí, iniciando, acho que é muito importante a gente mencionar que a gente está vivendo esse cenário de acomodação de reforma. Novas legislações complementares surgirão, a gente está acompanhando esse desenvolvimento, mas quando a gente pensa no cenário Brasil, né, na complexidade do nosso sistema tributário, a reforma ela busca, de alguma forma, tentar simplificar. E no texto constitucional isso, de alguma forma, foi trazido. Mas também nós temos uma busca arrecadatória, né, uma meta de zerar o déficit fiscal, e medidas estão sendo tomadas, e medidas legislativas, a condução da própria Receita Federal nesse sentido, o que gera, muitas vezes, apreensão, né, dos contribuintes, natural, que estamos vivendo momentos de reestruturação nesse sistema. Então, direciono aí, Daniel, umas reflexões. Dentro da sua análise, você acha que a nova lei de subvenções, ela também está inserida nesse cenário de busca de aumento da arrecadação, de estratégias do governo federal para zerar esse déficit fiscal? Né? Qual que é a sua avaliação do impacto nesse aspecto da nova lei de subvenções? Bruno, eu acho que está sendo muito bem colocado da tua parte. Quer dizer, existe um interesse arrecadatório muito claro, né? Quer dizer, isso tá muito evidente, eu acho que para toda a sociedade, na busca desse equilíbrio fiscal, que já foi inclusive relativizado, né? Isso é bom dizer, o mercado já absorveu essa relativização. Mas o tema das subvenções ele não é novo, né, Eduardo? Ele é um tema que, de um certo modo, já vem sendo debatido há bastante tempo no judiciário, né? O STJ se pronunciou em repetitivo no ano passado, tem uma discussão em repercussão geral já no STF, relacionada a PIS e COFINS, acho que 2 ADIs também. Então, assim, a constitucionalidade dessa tributação, Bruno, ela parece bastante frágil, pelo seguinte, tem a questão do pacto federativo, né? Tem a questão se há ou não expressão econômica nessas subvenções, né? A diferenciação entre subvenção positiva e negativa, quer dizer, existe ingresso de receita para esses contribuintes que estão na mira da União? Isso é bastante sensível. Então, tem muita empresa que nem percebeu ainda que está na linha de arrecadação do governo e pode estar com um passivo grande. Então, hoje, a gente olha para esse movimento do governo federal, que também não é isolado, né? Essa é uma das linhas de arrecadação. Quando a primeira MP foi publicada, né, Eduardo? A gente olha a exposição de motivos, já existe uma percepção de qual que é o montante que o governo espera arrecadar. Quem leu essa exposição de motivos com calma, viu que a expectativa de arrecadação com a Lei 14.789, né, era na ordem de 30 a 35 bilhões de reais ano. E, bom, a gente vai falar disso depois em mais detalhes, né, mas são valores que, de um certo modo, os estados abriram mão para desenvolver, enfim, economicamente a região, criar empregos, mas que a União, de um certo modo, vem invadindo, pensando, bom, se o Estado abriu mão, isso não me toca, né? Quer dizer, eu tenho interesse arrecadatório sobre esses valores e vou utilizar dos meus instrumentos. Então, acho que hoje o aparato legislativo está montado. Acho que é papel de cada empresa avaliar o impacto na operação e tomar as providências que são devidas para fazer, vamos dizer assim, trabalho de contrapeso, né, de resistência a essas iniciativas. E a gente vem notando uma movimentação grande no judiciário, já questionando a constitucionalidade dessa nova lei, Bruno. Perfeito, Daniel. Realmente, assim, eu acho que os contribuintes estão vivendo um momento de um acúmulo de mudanças, né, com a reforma, com a regulamentação, e também essas medidas de busca de aumento de arrecadação que, de alguma forma, surpreendem e geram uma sensação de qual é essa simplificação, qual é essa justiça tributária que nós buscamos. Mas aí, Eduardo, nesse ponto eu queria a sua avaliação com a nova lei, né, esse novo regime de tratamento das subvenções,
Quais são os principais aspectos de mudança que realmente já impactaram quando a gente pensa num cenário, o que era o tratamento das subvenções no passado e o que ela se tornou a partir da nova legislação? A mudança é grande, né, pessoal? Olha, antes dessa lei, né, vamos pensar o empresário até 31 de dezembro de 2023, né? Quer dizer, esse empresário, essa empresa, ela tinha lá uma subvenção para investimento de ICMS em algum estado. De uma certa forma, a legislação permitia, né, que essa receita de subvenção que ela fosse excluída da base dos tributos, né? Bem ou mal, a legislação permitia. É claro que tinha muito contencioso, né? Mas existia uma legislação nesse sentido que dava, se não todo, algum conforto para as empresas, né? Uma vez atendidos os requisitos da lei, você poderia excluir esses valores da base de cálculo, do imposto de renda, da contribuição e do PIS e da COFINS. A 14789, o que ela fez? Ela não diz expressamente, manda você tributar, fala, a partir de 1º de janeiro você vai tributar. Ela não fala isso. Ela vem com uma linguagem boazinha, fala, olha, vou regular um crédito aqui para você fiscal de 25%. Mas lá no final, o que ela faz? Ela revoga a legislação anterior. Então, ela revoga artigos do Decreto-Lei 1598, revoga o artigo 30 da 2973 e revoga artigos da Lei do PIS e da COFINS que autorizavam as empresas a excluir esses valores da base tributável. Ora, ao você revogar essa legislação, a sinalização é, a partir de 24 você tributa isso, né? E em troca da tributação, então você passa a tributar tudo, em troca eu te dou um crédito fiscal de imposto de renda na ordem de 25%. 25% sobre as receitas de subvenção para investimento, né? Considerado receita de subvenção o que a lei diz que é, né? Então a lei explica ali o que é implantação, expansão de empreendimento. Então veja, é uma mudança relevante para as empresas, né? Você passa a ter uma tributação, vou chutar aqui grosso modo, talvez, né, os contadores possam melhorar isso, mas acho que 34%, né, de imposto de renda e contribuição, mais 9,65% de PIS/COFINS, né? Então, quer dizer, aumenta muito a sua carga tributária. E, por outro lado, a concessão desse crédito não é tão tranquila assim, né? A gente vê, lendo a lei, que para você ter esse crédito, você tem que atender alguns requisitos legais, né? Se enquadrar ali, não me parece que é qualquer subvenção que dá direito a esse crédito, né, Rafa? Então, a mudança foi muito grande, né? Como disse Daniel, já tinha o contencioso, né, antes em relação às subvenções, mas agora me parece que isso isso vai ficar mais evidente, né? Porque realmente o aumento de carga foi abrupto. A nova lei, assim, de alguma forma, ela é muito mais onerosa para as empresas no contexto do tratamento das subvenções dado anteriormente, né? E isso realmente vai repercutir, já está repercutindo, a gente vai mencionar isso aqui hoje. Mas outro ponto, agora, Rafa, que eu acho que é importante, é que justamente nessa questão dos créditos, na obtenção desses créditos fiscais sobre subvenções, a legislação restringe a subvenção para investimento, de investimento. Exato. E a gente tinha também um questionamento anterior e depois algumas mudanças legislativas das diferenciações entre subvenção de custeio e subvenção de investimento. Você pode esclarecer para a gente esses pontos também? Claro, Bruno. Acho que esse é um dos pontos, se não o mais importante dessa discussão, né? E, inevitavelmente, a gente tem que fazer uma mínima contextualização, acho que de todo o retrospecto, para a gente entender o que aconteceu, como que isso foi sendo criado para chegar hoje nesse cenário, né? Esse cenário da decisão, né, em repetitivo, enfim, e essa nova lei que é o objeto desse nosso encontro. E aí, fazendo um corte um pouco mais dinâmico, vamos pensar o seguinte, a gente pode falar da primeira fase, momento anterior a 2017. Então, o que acontecia lá no passado? O foco principal da discussão a respeito desse tema sempre foi essa questão entre subvenção para investimento e subvenção de custeio. Então,
o contencioso, né, daquela época até esse momento anterior a 17, girava praticamente em torno disso, né? Esse era o grande conflito com o fisco entre contribuintes. E por que disso, né? Do ponto de vista da legislação, existia previsão na legislação que permitia a exclusão do lucro, né, em relação à subvenção para investimento e isenção de PIS e COFINS, né? Quando subvenção para investimento, ao passo que subvenção de custeio tributa. Ponto final. Então, sim, é uma diferença muito grande e a guerra ela girou em torno desse contexto, né? Obviamente que os contribuintes, de alguma forma, em alguma medida, tentavam pleitear essa subvenção para investimento, né? De todos os seus benefícios utilizados. E, por outro lado, né? O fisco sustentava a necessidade de classificar o conceito de subvenção de custeio. E aí se construiu um contencioso em torno desse debate, sendo que quando você há um benefício fiscal mediante contrapartidas, né? Você teria uma subvenção para investimento com toda essa benesse fiscal, digamos assim, e ao passo que, não havendo contrapartidas, seria uma subvenção pura e simples de custeio e devendo ser tributada. Então, acho que o primeiro bloco de discussão foi esse. Só que, em 2017, nós tivemos ali a inserção de novos elementos muito importantes nessa discussão, e aqui acho que o grande ponto são dois, né? Em primeiro lugar, acho que o julgamento, né? Primeira sessão do STJ, quando finalmente se debruçou em relação a esse caso, né? Pela perspectiva da tributação do imposto de renda, da CSLL, e no caso de crédito presumido. Esse, sem dúvida alguma, foi um julgamento determinante, né? Em que pese esse precedente não ter sido julgado na sistemática de repetitivos, foi muito importante para esse debate, e ali, em regra, se definiu pela primeira vez ali a questão da violação ao Pacto Federativo, né? Ao pretender tributar crédito presumido, né, pelo IR e pela CS. Então, a União pretender tributar, de alguma forma, mitigaria ali, reduziria a política fiscal dos estados nesse sentido. E o segundo ponto, sem dúvida alguma, que impacta muito, inclusive por essa perspectiva de subvenção desse contexto, foi a Lei Complementar, né? A Lei Complementar 160, que ela foi inaugurada no contexto de guerra fiscal entre estados, mas qual que é o grande ponto aqui, né? A Lei Complementar, ela criou uma ficção legal, né? No artigo 30 da 12973, né? Parágrafo 4º, que diz basicamente o seguinte, que todo e qualquer benefício de ICMS é subvenção para investimento. Ponto final. Acabou. Ali, a Lei Complementar, em tese, encerraria a discussão, em definitivo. Então, não importa mais. A gente passa a virar uma nova página a partir dessa lei, e assim permaneceu. E aí a gente entra para uma nova fase, pós 2017. E aqui, basicamente, se a gente analisa a jurisprudência a partir após 2017, há uma consistência muito grande, né? Tanto no STJ, né? Como no CARF. Então, sempre ressaltando essa posição, né? De que todos os benefícios são de ICMS, né? Especificamente, são subvenções para investimento. Então, o STJ foi provocado uma série de vezes para tratar desse ponto, se a lei 160, lei complementar 160, de alguma forma alterava alguma questão específica, e a posição sempre foi muito firme nesse sentido. Pois bem, o que nós temos até então, né? É um carimbo de lei complementar. Acabou essa discussão, Bruno. Acabou. Não teríamos mais essa necessidade de distinguir uma coisa da outra. É benefício de ICMS? Acabou, né? Subvenção para investimento. E aí, chegamos em 2023, né? Como você bem falou, Dani, tivemos a afetação. Por quê? Houve um novo desdobramento do tema, né? Engraçado é que quando a gente olha esse contexto
o perfil do contencioso ele vai se modelando na medida do tempo. Então, antes de 17, até das questões mais polêmicas era também o preenchimento de requisitos para exclusão e etc. E aí você entra em 2023 com uma nova tese encampada pelo fisco, muito aceita a princípio pelo TRF4, né, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é justamente essa distinção que você comentou, Dani, de benefício positivo e negativo, né, sendo que positivo seria crédito presumido e todos os outros, né, isenção, redução de base, etc., serão benefícios negativos. E aí, dentro dessa nova perspectiva de discussão, o STJ afetou em repetitivo essa discussão. E curioso, né? A gente está falando de março e abril, mais ou menos, de 23, afetou. Um mês depois, na velocidade assim, absurda, houve o julgamento. Houve julgamento com muita pressão naquele momento. E ali nós tivemos um resultado que teve aquela polêmica, inclusive, na mídia, enfim, do ministro da Fazenda falando que foi uma vitória avassaladora do fisco, etc. E na prática, depois que publicado o acórdão, a gente viu que, na verdade, não. Foi bem meio a meio, digamos assim. Né? Passou bem longe daquilo que foi veiculado na mídia. E, basicamente, acho que o ponto que o contribuinte perdeu naquele momento foi justamente essa distinção de crédito presumido, porque, no fim do dia, crédito presumido está vinculado à violação a pacto federativo, né? E aí encerra a discussão aí. Não tem que falar em requisito, não tem que falar nada. Né? E o melhor dos mundos para o contribuinte era justamente isso. Benefício negativo, também pacto federativo. Isso foi afastado. Então, foi uma derrota do contribuinte com relação a esse ponto. Agora, tiveram os outros N pontos positivos, né, para os contribuintes. E aqui eu destaco, por exemplo, né, a possibilidade do contribuinte excluir da base, enfim, benefícios negativos, mas com aquela ressalva, desde que preenchidos os requisitos do artigo 30, né, da 973, desculpa. Ou seja, não foi tão ruim assim, né? Não é o melhor dos mundos, mas é possível sim a exclusão, desde que preenchidos os requisitos. Pois bem, fora isso, um outro ponto muito importante nesse julgamento, que aí entra de novo na discussão da subvenção, classificação, foi uma tentativa da Fazenda ali de impor naquele julgamento que o contribuinte precisava de alguma forma vincular a concessão à contrapartida, expansão, enfim, de empreendimento econômico. E isso ficou claro que o contribuinte não precisa provar nada disso. Então, aqui houve sim uma tentativa muito evidente da Fazenda de trazer de novo essa discussão que você acaba de colocar aqui, Bruno. Enfim, e aí, né, diante, acho que desse resultado que não agradou tanto assim, surge essa lei, que é o objeto aqui. E essa lei, Bruno, depois que a gente entra nos detalhes, inclusive do processo de habilitação, a gente percebe que foi uma manobra justamente para trazer de novo essa discussão que havia sido encerrada. Exatamente. Então, hoje, respondendo objetivamente, é uma lei específica que concede um crédito para subvenção de investimento e o pulo está aí, né? Você avaliar e a tendência que a Receita fale agora que tudo é subvenção de custeio por N critérios, né? Claro. Perfeito. E, Daniel, pegando esse gancho que o Rafael trouxe, se a gente analisar, então a gente tem empresas que já discutem judicialmente a legislação anterior e foram aí surpreendidas com a mudança. Inclusive, nós temos ações diretas de inconstitucionalidade, questionando aí a constitucionalidade da nova lei. Dentro desse cenário, assim, quais os argumentos jurídicos que estão sendo utilizados para contestar, para indicar a inconstitucionalidade dessa lei? E, ao mesmo tempo, essas empresas que já discutem, elas teriam, na sua análise, que ingressar com uma nova ação ou os fundamentos constitucionais atacados permanecem com a nova mudança? Bruna, é boa pergunta pelo seguinte, porque muitas empresas já possuíam essa ação, né, Eduardo, anteriormente. A gente tem avaliado que a nova legislação, como o Eduardo falou,
ela, de um certo modo, ela não diz explicitamente que isso é tributável, mas ela revoga dispositivos que passam a fragilizar o contribuinte em uma determinada apuração. Quer dizer, esses benefícios fiscais, eles estão passíveis de tributação por IR, CS, PIS e COFINS? A conclusão é que sim. Então, a gente tem avaliado que, sob o ponto de vista estratégico das empresas, é adequado ingressar com novas ações. A gente tem observado isso no judiciário. Empresas que já tinham a discussão, até transitada em julgado, estão ingressando com ações para questionar especificamente a 14789. Bom, isso está dentro, Bruno, a gente está falando aqui da 14789, subvenções, mas se a gente pensar na agenda arrecadatória, ela está muito explícita, né? A gente tem visto, né, Eduardo, revogação do PERSE, a gente viu questão da vedação de crédito, PIS e COFINS sobre ICMS. Então, reoneração de folha. Reoneração de folha, né? Então, tá tudo muito orquestrado com esse objetivo. Então, acho que o contribuinte, ele está até um pouco perdido por onde começar. Mas, sob esse ponto de vista jurídico, né? Quer dizer, o que eu deveria atacar nesse aspecto das subvenções? É basicamente a questão do pacto federativo, que está fragilizado, né? O próprio texto da reforma cria um comitê gestor do IBS e CBS que fragiliza estados e municípios. Então, tem uma agenda maior funcionando aí que, de um certo modo, precisa ser combatida, porque essas coisas vão crescendo, né? E de um certo modo, o contribuinte tem um limite, né, do que é eficiente para arrecadar. A gente vive num país que as margens são apertadas, né? Quer dizer, qualquer sensibilidade de preço atinge o consumidor final e ele vai ficar sem acesso a bens e serviços que são essenciais no dia a dia dele. Então, quer dizer, se tem um aumento de preço e você, de um certo modo, aquilo impacta no teu orçamento familiar, seguramente que isso vai refletir na quantidade de bens e serviços vendidos, seguramente que vai refletir na capacidade de produção das empresas, né? Quer dizer, eu vou produzir o que eu já produzia, sendo que os meus consumidores já não estão mais tendo acesso à renda para consumir aqueles produtos e serviços. O governo está se apropriando de uma parte da riqueza substancial das famílias e isso tem reflexos, né? Quer dizer, você desincentiva novos investimentos, enfim, tem outros impactos de outras ordens. Mas não vou me alongar muito, não, Bruno. Objetivamente é pacto federativo. Eu acho que é o grande argumento aí para poder sustentar a inconstitucionalidade dessa nova lei. Perfeito. E Rafa, você trouxe também um aspecto dos créditos, né, da habilitação desses créditos, que agora precisam ser efetuados e tem todo um processo de habilitação. Inclusive um receio das empresas, será que eu vou conseguir efetivamente, os créditos que eu tentei habilitar vão ser efetivamente creditados, né? Vão se tornar créditos mesmo, ou tem um processo difícil, complexo? Você poderia falar um pouco desse processo de habilitação, da atenção que as empresas têm que ter, porque a partir de 1º de janeiro já se inicia essa implementação da nova lei e os impactos já para possíveis créditos fiscais de subvenção de investimento. Exato. Então, essa lei inaugura ali um suposto crédito fiscal, né, para fazer frente a essa tributação irrestrita federal sobre subvenções, de um modo geral, né? E qual que é o grande ponto aí? De fato, esse pedido de habilitação, qual que foi, a meu ver, ao menos, a estratégia? Tudo aquilo que se discutia anteriormente em sede de auto de infração, ou seja, é subvenção para investimento, não é, contrapartida, etc., foi deslocado para essa análise prévia, né, da Receita, né, da seguinte forma: olha, para você, contribuinte, conseguir esse direito a crédito fiscal, você precisa, uma condição, esse pedido de habilitação, certo? E aí, quando você olha os requisitos, esses critérios desse pedido de habilitação, é notório como a intenção aqui foi, de fato, passar uma régua em tudo aquilo que foi construído historicamente e trazer de novo a questão da subvenção para investimento e custeio, né?
Então, não à toa que a lei fala em subvenção para investimento, né? Exatamente isso. E aí aqui eu trago alguns pontos. Então, alguns cuidados do processo de habilitação. Em primeiro lugar, é um critério você comprovar ser beneficiário de uma subvenção para investimento. Você tem que comprovar essa necessidade de demonstrar os investimentos em capital, enfim, tudo aquilo que tem a ver com o contencioso dessa discussão de conceituação. Regularidade fiscal, né? Aqui vai um ponto em paralelo, inclusive, quando a gente fala de digamos assim, se é que eu posso colocar dessa forma, um subcontencioso, porque a gente está falando aqui do modo geral do tema, mas vejam só as nuances e os detalhes que podem gerar muito mais contencioso. Então, olha a pressão para se ter uma regularidade fiscal e vinculando aquela questão de arrecadação, né? Então, assim, um requisito é ter a regularidade. E aí você corre com o IMS, enfim, faz o que precisa ser feito para que seja preenchido este requisito. E um outro ponto fundamental, a instrução normativa, enfim, a própria lei 14.789, ela traz que o ato concessivo, né, dessa subvenção para investimento, ele precisa ter sido concedido em momento anterior à expansão, enfim, do empreendimento econômico, né? E precisam constar as contrapartidas expressamente. Então, aqui, a gente volta para a discussão que a gente acabou de falar, lá de 2017, antes de 2017. Tudo, literalmente, tudo que a Fazenda colheu de derrota no passado, trouxemos à mesa por meio de uma legislação, né? E aí, outros pontos de subcontencioso aqui, eu vou adotar esse nome agora, por exemplo, o que seria ato concessivo? A legislação não explica. A gente pode entender que é uma norma geral do Estado? Ou vai ter que ser um ato específico via regime especial? Não está claro. Não está claro. E outra, o que seria concedido em momento anterior à expansão, enfim, do empreendimento? Pensando aí numa planta fabril, seria começo da obra, o final da obra, o momento que é deferido ou o momento que aquele empreendimento passa a produzir um efeito econômico, né? Uma atividade econômica? Também a gente não sabe. Isso não está na lei. Então, assim, fazendo um overview, tem diversas questões aqui muito polêmicas e certamente isso tudo aqui é simplesmente colocar na mão da Receita Federal uma discussão que antes era travada em auto de infração e agora ela certamente vai decidir o que é investimento, o que é custeio, enfim, e não tenho a menor dúvida que a expectativa é que haja muito indeferimento nesse sentido ao pretexto de ser subvenção de custeio, né? E aí, só para complementar duas questões mais técnicas, uma vez indeferido, você tem ali um direito de recurso hierárquico no prazo de 10 dias. E um outro ponto também que eu não posso deixar de mencionar é o fato de que, uma vez protocolizado esse pedido, em 30 dias, caso não haja uma manifestação expressa da Receita Federal, se pressupõe a validação daquela habilitação. Eu acho que, fazendo um contexto, tem diversas problemáticas aqui que travam justamente nesse processo de habilitação, que é, de fato, muito penoso. Perfeito. Acho que a gente ainda tem muito a questionar, avaliar, né? E as empresas vão sentir isso na prática, né? As interrogações vão surgir à medida que a habilitação for questionada, à medida que eles tiverem grandes dúvidas, como já estão tendo. E eu falo assim, às vezes, parece que a gente perde grandes oportunidades de reestruturação, de manutenção de conceitos, de algo que já foi uma conquista da nossa legislação, dos nossos tribunais, né? Por mudanças muito radicais em algo que já existia uma noção, um conhecimento, uma estrutura para fortalecimento e não para recomeços, né? Então parece que a gente tem essa impressão também no ato da reforma. Porque que a gente busca, se a gente busca a simplificação, a gente também tem que respeitar os princípios estruturantes do sistema tributário. E aí, para respeitar, a gente tem que ter decisões coerentes, a gente tem que ter a segurança jurídica e não legislações que distorcem, né? Tudo aquilo que já foi, de alguma forma, consolidado.
E nesse aspecto, Eduardo, quando a gente menciona aí também, você tem acompanhado os processos judiciais e avaliado a situação dessas empresas, sobretudo com a nova lei, qual que é a sua análise no número de processos, número de mandados de segurança interpostos pelas empresas? Estamos numa crescente de busca do judiciário questionando a constitucionalidade dessa lei? Olha, Bruno, nós ficamos assustados com o número de ações, né, ajuizadas de 1º de janeiro até aqui. Acho que saiu até uma informação acho que na mídia especializada, de que até março, mais ou menos, a PGFN estava monitorando mais de 200 ações sobre o tema, né? Então, realmente, é um número muito grande de empresas ingressando com as ações, de setores diversos, né? Agronegócio, enfim, eletroeletrônicos, né? Assim, a diversidade, a gama de empresas que entram com a ação é muito grande. E o número também realmente foi uma coisa que surpreendeu. E liminares, acho que sendo concedidas, né? Algumas notícias saíram também, né? Caem na mídia especializada, de uma empresa de Minas, que fabricante de tecido conseguiu liminar. Depois uma outra empresa também, acho que aqui de São Paulo, que tinha um benefício fiscal em Goiás, também conseguiu uma liminar. Então, quer dizer, o número é muito grande. E as liminares que vêm sendo concedidas estão muito apoiadas realmente na violação do pacto. Mas tem outros argumentos também, né, que estão sendo sustentados pelos contribuintes, né? Acho que você pode ter um problema de imunidade recíproca, né? Quer dizer, a Constituição veda que um ente ele tribute o patrimônio, renda ou serviço de outro ente, né? Poxa, será que não é um problema de imunidade recíproca aí que a gente está violando com essa lei, né? Tem a discussão também dos conceitos de renda e de receita, né, que também são trabalhados nessas ações, são analisados pelo juiz, né? Poxa vida, isso é de fato renda tributável da empresa, né? Quer dizer, uma subvenção de ICMS que eu recebo, uma isenção, pode ser considerado renda tributável? Isso é receita da pessoa jurídica, né? Esse debate existe, né? Inclusive consta nas ADIs, né? Nas ações diretas que foram ajuizadas no Supremo, né? Então, assim, é um leque de argumentos muito grande. As empresas não estão esperando muito. Essa é a sensação que a gente tem, né? Estão ajuizando ações e estão saindo liminares, assim, com uma certa frequência a gente encontra liminares em relação a esse assunto. Perfeito. E também aproveitando aí o seu questionamento, a sua colocação, acho que é importante também a gente participou de alguns eventos, né? O Rafael, na Bramate, em algumas associações, algumas discussões dos clientes, parceiros, com relação especificamente ao crédito presumido. E aí, Daniel, eu queria a sua avaliação. Dentro desse cenário, me parece que o crédito presumido, até pelos precedentes, ele tem um posicionamento, uma estratégia tributária mais favorável em termos do que a gente já tem de expectativas, principalmente de algo passado, já estruturado como precedente, do que os das demais tipos de subvenção. Se enxerga dessa forma também? Bruno, juridicamente é o que está desenhado, né? Pelo julgamento do repetitivo do STJ, o crédito presumido tem uma receptividade melhor. Mas quando a gente analisa isso sob o ponto de vista do empresário economicamente, os benefícios negativos, eles sequer têm expressão econômica para as empresas. São valores que não ingressam. No fim das contas, de uma estratégia de formação de preço de produtos e serviços, essas reduções de base de cálculos, as isenções, diferimentos, elas são computadas como se elas nunca fossem devidas. Então, e o mercado ajusta isso. Então, assim, juridicamente o crédito presumido tem uma melhor receptividade, mas na prática eu acredito que os benefícios negativos eles são até mais defensáveis, porque o crédito presumido ele reduz o teu imposto a recolher no final do mês, né? Então ele tem essa característica. Mas também isso entra na discussão de margem e formação de preço de produtos e serviços. Na conta do empresário, na questão financeira, isso entra, porque o mercado se acomoda, né? Se um concorrente está disputando e ele considera aquele crédito presumido como um redutor de preço, ele vai querer melhorar a margem dele para conquistar mercado. Isso é natural das relações comerciais.
Mas, assim, eu queria até pegar um ponto que o Eduardo colocou, que eu acho que é muito importante dessa lei, e acho que os ouvintes aqui, nossa audiência tem que estar atenta, que essa lei, a 14789, ela tem sido apresentada como instrumento de recuperação de crédito fiscal. O ineditismo disso é que é uma recuperação de crédito fiscal cujo objetivo é aumentar a arrecadação. Olha a incoerência. Parece até cínico a proposição dessa forma. E o Rafael bem mencionou aqui, a Receita Federal ela vai criar todos os entraves para reduzir essa possibilidade de compensação do imposto de renda antecipado. Então, quer dizer, tanto que ela está conflitada, né? O interesse da Receita é bater meta de arrecadação. Por que ela vai ter o interesse de avaliar despesas ou investimentos sob o ponto de vista do empresário, do contribuinte? Nos parece que vai ter uma peneira muito fina ali que dificilmente vão passar. Bom, vamos supor que passe e o contribuinte consiga compensar. Cenário ideal, conseguiu compensar IRPJ e CSLL. Mas e se ele não tiver débito? Vai receber esse valor em 24 parcelas. Isso é estratégia de fluxo de caixa. Quer dizer, bom, você já me pagou um imposto que na concepção é inconstitucional. Se eu ainda admitir que isso foi uma subvenção para investimento, e você não tiver débitos a serem compensados com esse crédito, eu te devolvo em 24 parcelas. Bom, minimamente é revoltante, assim, sob o ponto de vista do empresário é minimamente revoltante. Tanto que, bom, o Eduardo tem colocado aí centenas já de ações judiciais distribuídas e o próprio judiciário já sensibilizado por isso, Bruno. Então, acho que a síntese aqui que eu gostaria de deixar é essa. Muito obrigado. Nós já estamos caminhando aí para o nosso término e eu queria novamente agradecer, mas colocar, porque o tema é inesgotável, né? Temos muitas interrogações. Eu queria deixar um tempo aí para cada um refletir sobre alguns pontos específicos. A gente estava conversando sobre alguns pontos antes de iniciarmos aqui e a gente mencionou sobre estratégias de crédito presumido para IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de forma distinta. Falamos sobre um cavalo de Troia, sobre a questão de passado, regularização. Vocês podiam comentar um pouco sobre isso, até para a gente prestigiar aí os nossos ouvintes e a nossa audiência que anseia aí por mais informações também. Acho que o meu comentário é rápido, né, Rafa? A gente tinha falado sobre isso já também aqui nos bastidores, né? Poxa, mas e agora? O que eu faço? Né? Quer dizer, as empresas estão entrando com a ação, possivelmente meu concorrente está entrando, está todo mundo entrando, né? Eu, empresário, tenho aqui um crédito presumido, uma subvenção num estado tal, preciso tributar, então, pelo que eu estou entendendo, o que eu faço? Né? Quer dizer, o que as empresas estão fazendo? Né? Ingressando com ações específicas para discutir o crédito presumido, em função do cenário mais favorável, e aí divide em duas ações, uma ação para imposto de renda e contribuição e outra ação para PIS e COFINS. A gente não pode esquecer do PIS e COFINS também, que passa a ser, né, devido sobre esses valores, né? E aí, em separado, avalia, né? Mas eu tenho outro tipo de benefício fiscal de ICMS, eu tenho uma redução de alíquota, eu tenho uma redução de base, uma isenção, um estorno de débito que tem lá no Espírito Santo, tem, enfim, um diferimento, né? Essas são as grandezas negativas, né, que a gente comentou aqui, né, os benefícios negativos. Esses aí, o caminho, né, precisa refletir um pouco mais, a jurisprudência está um pouco ainda cambaleante, então acho que separar numa ação específica a discussão desses benefícios e acho que privilegiar a discussão do crédito presumido, né? Acho que tanto para imposto de renda como acho que PIS e COFINS. Esse seria um recado importante. Eu acho que pensando no que fazer agora, vale muito a pena apostar no contencioso. Acho que esse é um dos temas que eu tenho uma boa impressão do que será construído em termos de jurisprudência e trago aqui até no final do mês passado, né, uma notícia importante, que é a decisão do CARF, né? Então, isso já é uma evidência muito importante. O CARF acabou de julgar um recurso especial na Câmara Superior, e tratando de crédito presumido e IRCS, né? E ali foi, pela primeira vez, acolhido o precedente, né, o tema 1182,
e até por observância ao regimento interno. Então, aqui é um indício, esse acordo ainda não foi publicado, mas aqui é uma evidência de que a jurisprudência tende a caminhar de uma forma muito positiva. Isso é muito interessante do ponto de vista estratégico, né, Dani? Porque se você segrega, então, a discussão de crédito presumido, IRCS, de PIS/COFINS e para benefícios de demais benefícios, né, naturezas negativas, acho que todas as discussões são muito pertinentes e uma perspectiva muito positiva, mas estrategicamente tratá-las apartadas parece ser uma boa medida, né? É isso. E aí, eu acho que, por fim, a gente falando do que fazer agora, mas vale um último comentário sobre o que fazer do passado. Essa é uma pergunta que diversos clientes acabam nos fazendo, ainda mais em razão da autorregularização, né? Que tivemos agora uma IN que postergou o prazo para o final desse mês. Então, essa é a hora que as empresas têm, a última cartada de decidir o que fazer em relação ao passado. E aí a complexidade ela aumenta em relação ao passado, que vai muito do caso a caso, né? A gente pode aqui pincelar algumas nuances, algumas questões que a gente pode supor, mas vai muito do caso a caso. Então, acho que a gente costuma dizer, né? A empresa precisa fazer um exercício de entender que bicho é esse dentro de casa, entender o que se é benefício, crédito presumido, qual que é o tipo de benefício, a natureza, entender do ponto de vista contábil o que foi feito no passado, né? Outro ponto, tivemos agora o julgamento, né, dos embargos de declaração, né? 1182, né? Importantíssimo. Ali. Importantíssimo, apesar de ter sido afastado o pedido de modulação de efeitos, né? Ali, a meu ver, né, pelo contexto do acórdão, houve a validação de toda essa discussão do ponto de vista favorável, relação, enfim, crédito presumido, etc. E nesse acórdão dos embargos ficou claro um ponto que eu acho que ele é determinante para a gente olhar para o passado, que é justamente a certeza de que se o fisco for autuar, ele tem que olhar para o preenchimento dos requisitos do artigo 30. Essa é a única brecha de autuação, ou seja, você permite sim a exclusão, afastar a tributação federal de benefícios negativos, desde que preenchidos os requisitos. Em relação ao passado, né? Em relação ao passado. Então, isso tudo tem que estar na avaliação. E falando de autorregularização, isso tem que estar na avaliação porque a autorregularização ela traz 80% de desconto. É um valor muito expressivo, né? Agora, a gente brincou, né, Bruno? O cavalo de Troia, pelo seguinte, um ponto de polêmica que eu queria colocar para você, Dani, Bruno. De um lado, se concede essa benesse da autorregularização 80% sobre o valor total, não é nem sobre multa e juros, é tudo. É muita coisa. Mas, nas entrelinhas, lá no final de toda a regulamentação, fica expresso que é uma condição para você ter essa autorregularização, você não se insurgir contra as novas regras. E aí por isso, né, a brincadeira, né, Bruno? O cavalo de Troia. Então, te dou de um lado, mas desde que você concorde comigo, a partir de agora. Importante. Né? E como que fica isso num contexto de, olha, talvez eu precise autorregularizar o passado, né? Por uma razão de conveniência interna da empresa, mas o que você faz com o contencioso? Porque, claramente, o contencioso é uma moeda muito rica nesse momento, né? Então, como fazer isso? Vale a briga de autorregularizar, entrar no contencioso? Me parece que sim. Não sei até que ponto essa vinculação do benefício a você não se insurgir, ela teria alguma validade, né? Uma eventual ilegalidade. Eu acho bem complicado esse ponto, mas tem que estar na mesa para análise cuidadosa também. Perfeito. É o que o Eduardo falou. A gente tem que exercer o controle de constitucionalidade nesse aspecto, também analisar o princípio da inafastabilidade da jurisdição com relação a essa autorregularização e essa condicionante, né? Mais uma vez agradeço aí a participação de todos, né? A todos que nos ouvem, a todos que estão nos assistindo aí, vendo, prestigiando o nosso Tributário em Pauta. Coloco à disposição aqui para cada um de vocês se colocar à disposição aí do nosso público para os agradecimentos. Quero agradecer também, né, rapidamente aqui a atenção de todos, nossos ouvintes, pois foi acho que muito gratificante. Claro que é um assunto extenso, né? Dariam mais 4 ou 5 aqui reuniões para falar dele. Acho que abordamos os principais pontos.
chamar a atenção das empresas, né? Que alguma coisa está acontecendo no mundo, né? Essa lei veio para realmente aumentar a carga das empresas, o intuito arrecadatório, não tem dúvida nenhuma disso. E as empresas precisam também praticar, adotar medidas para preservar a viabilidade da sua atividade, né? Quer dizer, então, deixa eu ficar parado, vou aguardar, né? Não, quer dizer, já tem uma movimentação grande. Vou consultar o advogado para ver o que eu posso fazer, né? Uma iniciativa sem riscos, mandado de segurança, eventualmente, né? Acho que é importante refletir sobre isso. Acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar nessa reunião. Obrigado, pessoal. Agradeço também. Mais uma vez, Bruno, obrigado pelo convite. Sempre uma honra participar aqui desse trabalho muito rico que você faz aí com muito êxito, né? Então, fico à disposição, novas conversas. Eduardo, Dani, prazer imenso estar aqui com vocês, tratando desse tema cabeludo, né? Muita coisa ainda para falar e certamente teremos outros episódios, especialmente sobre esse tema. Não, sem dúvida. Essas conversas são muito ricas porque, de um certo modo, a gente tenta consolidar debates longos dentro do escritório, né? Como o Eduardo colocou, a gente poderia ficar aqui horas discutindo, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é passar linhas gerais. Eu acho que cada caso precisa ser analisado de forma muito detalhada, específica, né? Eu acho que sempre tem minúcias que precisam ser especificadas em cada caso concreto. Mas eu queria aproveitar uma questão que você colocou, Bruno, que é uma constante aqui, eu acho que dentro da nossa operação tributária. Segurança jurídica é uma ficção, né? No fim das contas, a gente trabalha num ambiente de extrema insegurança jurídica. Então, isso exige muita frieza na análise de cada caso, existe muito preparo, né? O Eduardo costuma dizer, tem que olhar cada detalhe, não dá para ler só a primeira página. Se você quiser entender esses assuntos, tem que mergulhar em profundidade. E é isso que a gente leva muito a sério aqui, Bruno. Então, eu acho que o time está de parabéns aí por conduzir cada caso dos nossos clientes com esse nível de atenção. É algo que para a gente é prioritário, né? E parabenizar você aí por essa organização, você e o Yuri, todo o time que se envolveu e a todos que estão até já 1 hora nos ouvindo aqui, né, Eduardo? Então, eu acho que é uma satisfação poder dividir uma mesa com um time tão qualificado. Então, obrigado mesmo, Bruno. Eu que agradeço, Daniel, Rafael, Eduardo. Agradeço a você que nos ouve, que nos acompanha até agora. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Siga nas nossas redes sociais, acompanhe todos os nossos podcasts. E o podcast Tributário em Pauta de hoje, versão especial videocast, fica por aí. Nosso muito obrigado e até breve.